Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Esse assunto é de extrema importância e muito sério também, pois é um assunto que envolve nossa salvação individual. Para que vocês entendam, teremos que voltar alguns milhares de anos atrás, no mundo antediluviano. Naquele mundo antedilúvio, era um mundo em que o homem tinha uma vitalidade inimaginável, e as forças da terra eram muito mais poderosas, e a pureza do homem era muito, mas muito relevante do que nos dias de hoje. Desde que nossos primeiros pais se espalharam pela terra, começou a ação do Eterno e a preocupação para conceber a salvação. O Eterno tentava desde aquela época trazer a salvação a toda a humanidade. Naquele tempo, os Melahins, que têm o significado de sentinela ou vigilantes, conhecidos popularmente como anjos da guarda, vinham visitar os homens várias vezes por ano, pois a pureza do homem era excepcionalmente grande, mas ainda não havia salvação para sua alma eterna. O Altíssimo então mandou os Melahins descerem para cuidar do homem. No livro de Enoque, para quem não conhece, este livro foi excluído da Bíblia pela Igreja Católica, mas você acha à disposição na internet. Lá você encontrará a exata explanação do momento em que o Altíssimo envia os Melahins para a terra para cuidar dos homens e ajudá-los e conduzi-los para adorar o Altíssimo, para que assim também os homens conseguissem a salvação. Eles vieram cuidar do homem, ajudá-lo nas tarefas do dia a dia. Esses Melahins vieram do segundo Shammai e começaram ajudando o homem, aconselhando o homem acerca da lei do Altíssimo, a Torá, promovendo o homem para guardar as Sagradas Escrituras. Esse era o objetivo máximo para que os Melahins foram enviados: ajudar na edificação do homem, na aproximação do homem ao Altíssimo. Os Melahins são seres formados de luz. Eles não possuem corpo físico, ou o do homem, como o do homem. Mas quando eles entram na Terra, em nossa dimensão, eles conseguem tomar a forma que eles quiserem. Eles são energia, mas conseguem tomar a forma física através da energia inversa. Quando os Melahins tomaram forma física e começaram a viver entre os homens e a ajudá-los e conviver de fato com os humanos, no livro de Enoque você encontrará uma explicação mais detalhada de como o Altíssimo atuava com os homens através dos seus mensageiros, dos seus Melahins. O problema começa exatamente aqui, quando os Melahins, já em forma física na nossa dimensão, começaram a perceber o quão difícil é ser humano, pois a cadeia magnética, o campo magnético neutral, os neutrinos que estão contaminados com o pecado, eles também envolveram os Melahins, e os Melahins começaram a sofrer as mesmas vontades, sentimentos e paixões dos homens, principalmente a vontade sexual. O Melahin-chefe, chamado Azar, que era o comandante, e seu segundo em comando, chamado Zel, eram comandantes de aproximadamente 200 Melahins. Mas os Melahins-chefes não tiveram forças também para lutar contra o pecado, tampouco evitar que seus subordinados, esses 200 indivíduos, que começaram então a cobiçar mulheres dos homens, pois eram lindas, vistosas e atraentes, pois naquela época o código da vida ainda era transmitido no DNA do homem, e a longevidade do homem era de aproximadamente 900 anos naquele tempo. Então os Melahins tiveram a iniciativa de tomar as mulheres para casar, e então coabitaram com aquelas mulheres. O Altíssimo jamais desejou que essa prática acontecesse, pois os Melahins são imortais, e eles são seres perfeitos. Os Melahins se envolvendo com mulheres poderiam acarretar consequências terríveis, e foi exatamente o que aconteceu. O que veio a seguir foi exatamente o inferno na Terra. O Altíssimo já sabia de tudo, por isso enviou Enoque para falar com os Melahins. Enoque levou a mensagem do Eterno aos Melahins e mostrou a profunda tristeza que aquilo estava causando ao Altíssimo, pois eles haviam pecado contra o Altíssimo e traído a sua eterna confiança. Eles então, chorando, rogaram a Enoque para que ele fosse até o Altíssimo e pedisse que ele os perdoasse, mas as consequências desencadeadas pelos atos dos Melahins eram inimagináveis. Da relação sexual dos Melahins com as mulheres mortais, nasceram uma nova espécie, um novo tipo de ser vivo, conhecido como Nephilims, Anunnakis, gigantes,
que eram seres realmente gigantes, e esses seres geraram então toda sorte de corrupção e maldade à terra e aos homens como nunca vira antes, pois os homens eram maus, mas não chegavam ao ápice de maldade e pecaminosidade tão alto como a terra agora estava se enchendo com a presença desses gigantes. Uma das primeiras coisas que os Melarrins ensinaram a seus filhos foi exatamente a prática da magia, na linguagem antiga, pois eles não tinham uma linguagem moderna. O uso da tecnologia, que até nos dias de hoje o homem ainda não descobriu, técnicas de abertura de portais, como conseguir eliminar a força da gravidade pela junção das 22 consoantes, isso também será um assunto para outro vídeo. Eles conseguiram então, começaram então, fabricar naves espaciais que não usavam as leis gravitacionais, comunicação por telepatia. E os Nephilims que criaram as primeiras armas, as espadas, e introduziram a violência e a morte. Os Nephilims, então, não satisfeitos com os alimentos dados pelo Altíssimo na criação do universo, partiram para comer a carne de seres humanos, conhecido como canibalismo. E nesta época, o Altíssimo, com enorme pesar e tristeza, vendo que a terra encheu-se de inimaginável violência, pois os gigantes prendiam os homens, mulheres e crianças e os salgavam, e deixavam-os no sol para que servissem de refeição. Os Melarrins, então, ensinaram aos seus filhos, os gigantes, a cometer o pior de todos os pecados contra o Criador. Ensinaram aos gigantes como modificar o material genético, o cromossomo e o DNA dos seres vivos através da biotecnologia de engenharia genética avançada. Então os Nephilims viveram em um período de experiências manipulando geneticamente os seres vivos, mesclando o DNA de homens com o de animais e répteis, usando também o seu conteúdo genético. Foi dessa forma que nasceram todos os tipos de aberrações. Dessa forma também, os Nephilims criaram os seres chamados de reptilianos e os seres que viveram na época que depois foram chamados de deuses, os Zephs e Goths, que o rei Nimrod da Babilônia trouxe para a época pós-diluviana, e com a mesclagem de diversas religiões pagãs da época, eles obtiveram êxito em conseguir trazer esses seres e colocarem nas escrituras sagradas, substituindo o nome do Altíssimo, o Eterno Criador, Adonai Elohim, Yud-He-Vav-He, pela palavra Deus. A criatura Zephs era um minotauro. Ele era adorado plenamente antes do dilúvio, em templos construídos naquela época para ele, somente para adoração. Mas foi após o dilúvio, na Babilônia, que essa deidade pagã, através de Nimrod, veio parar nas escrituras sagradas. Essa figura, que dizem ser mitológica, existiu e viveu, e foi adorado, mas quem criou essas bestas foram os Nephilims, através de suas experiências genéticas. Eles criaram também as figuras egípcias de um deus com corpo de homem e cabeça de cachorro, as esfinges com corpo de leão e cara de homem, ciclopes, centauros, árpias, a própria Medusa, insetoides, tritões, sereias. Todas essas atrocidades contra a criação foram criados pelos Nephilims. O Altíssimo, então, vendo todas essas atrocidades, criações bizarras, monstros e deuses pagãos criados pelos Nephilims, como castigo trancou os Melarrins no Sheol ruim. Isso é assunto para outro vídeo. Chamado pela maioria dos homens de inferno, e o Altíssimo retirou então toda a luz deles. E os Melarrins choram intensamente até os dias de hoje, no escuro absoluto, sofrendo esse terrível pesadelo do castigo eterno, por tudo que eles desencadearam na humanidade, uma vez que são imortais. O Criador então resolveu que a Terra teria de ser destruída, pois a maldade e a pecaminosidade estavam em um nível insuportável, onde apenas Noé e sua família eram os únicos justos da época. O Criador então enviou o dilúvio, que matou quase todos os seres vivos do planeta Terra, com exceção de Noé e sua família. Infelizmente, e por incrível que pareça, nem todas as aberrações foram aniquiladas no dilúvio,
Existem alguns seres repugnantes, como as sereias, que ainda existem, assim como os reptilianos, que muitas pessoas já viram e acham que são aliens de outro planeta, mas que na verdade fazem parte das atrocidades genéticas criadas pelos Néfilins. O objetivo desses seres reptilianos é manter você na total e absoluta ignorância, para ficar mais fácil de controlar a humanidade, como eles vêm fazendo. Mas isso também é assunto para um próximo vídeo. Eu espero que tenham entendido de onde vem a palavra Deus, pois se você ler as escrituras e invocar esse Deus que está escrito nelas, você estará invocando ou o Minotauro ou o Baphomet, ou seja, não estará invocando o Altíssimo e nunca conseguirá a salvação de sua alma. Portanto, amigos, pesquisem, leiam, informem-se por conta própria. Abram seus olhos para a verdade e para a realidade que todos esses seres estão escondendo de você, desde a Babilônia, fazendo você morrer no mais absoluto escuro da sabedoria e na mais absoluta ignorância, e o pior, sem a salvação do Eterno. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar o canal. Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas e ajude as pessoas. Qualquer pergunta ou crítica, vocês podem deixar nos comentários que responderei. Caso tenha interesse em outro assunto, deixe também nos comentários e farei um vídeo relacionado ao assunto e citarei a pessoa que fez o pedido do assunto no vídeo. Muito obrigado a todos, que Yud Revav Re abençoe a todos vocês. Obrigado.